Desde a Revolução Industrial, que foi uma divisora de águas, né, construiu muitas riquezas e foi responsável pela maior evolução moderna. O mundo vem passando por mudanças tecnológicas desde então. Essas mudanças foram responsáveis pela maior troca de riqueza que é inimaginável na história da humanidade, principalmente de história econômica. O cara que cria, por exemplo, uma plataforma num quarto de faculdade, se der certo, ele fica bilionário. Isso acontece bastante, principalmente nos Estados Unidos. Claro que não é simples e também não é uma regra, tá? É uma exceção, mas as vantagens tecnológicas, benefícios, facilidade, eficiência que ela pode dar, geração de caixa que uma ferramenta oferece, transforma ela em um grande player, enquanto a indústria tradicional ela vai ficando cada vez mais dependente de softwares, né, e ferramentas de IA, e quem está no mercado e usa as ferramentas, né, usa IA, é beneficiado com isso. Mas indo no requisito investimento e crescimento também, lógico, né, os ETFs hoje são a melhor ferramenta de investimento, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil também. A gente tem uma facilidade aí com BDRs. ETFs não são uma moda, é algo que facilita muito os investimentos em diversos segmentos, tá? É muito popular nos Estados Unidos, tá? A grande parte dos investidores, eles têm ETF, é algo que facilita o investimento em diversos segmentos, tá? Empresas, crescimento, participação de lucros, em grandes negócios listados, lógico, que para investir normalmente necessita de um capital considerável aí em dólar para poder diversificar o patrimônio de uma forma bacana, né? E teria também que gastar mais tempo, energia, com burocracia, declaração de imposto, ganho de capital também. É muito importante declarar imposto, tá? Para quem faz a remessa, tem a questão do IOF também, tá? Tem que declarar bens, né, e ativos no exterior também. É algo para a Receita Federal que é considerado sério, tá? E é muito monitorado. É importante sempre declarar os impostos e tomar muito cuidado com o leão, beleza? Por isso que eu acredito que investir em ETFs através dos BDRs aqui no Brasil são, dependendo, lógico, né, do investidor, do nível de capital, pode ser mais interessante do que investir diretamente lá fora, tá? Agora, caso investir lá, alguns milhares lá fora, se expondo diretamente, claro que vai ser muito melhor, não tem nem como comparação. Mas, claro, aqui eu estou priorizando a facilidade, pouca burocracia, menos exposição a risco e acessibilidade também, a questão tributária principalmente, que é mais interessante. Com o BDR você tem menos burocracia na hora da declaração de imposto, só a questão do ganho de capital. E quando se fala em tecnologia, não tem como não falar sobre inteligência artificial. É algo que não é hype e o crescimento está só aumentando por conta da necessidade. Vou falar um pouco sobre isso. Se não deixou o like, faz isso porque o vídeo está só começando e vai ter muita informação, insight, sem muita enrolação como sempre, tá? Aproveita, se inscreve se ainda não for inscrito aqui no Acumulador de Patrimônio, faz parte aqui do canal, beleza? O AIKey, ele é um ETF da Global X. Já comentei sobre ela aqui em alguns ETFs que eu já trouxe aqui no canal. O último que eu trouxe foi inclusive o Bura 39, né, que é um ETF de urânio, né? Quem investe, quem se interessa realmente por energia verde e futuro, né, eficiência energética, é um ETF muito interessante. A Global X é um gigante top 2 no mercado de ETFs globais, só abaixo ali da BlackRock, excelente gestora no requisito qual quantidade aí principalmente, tá? A gestão e o histórico de crescimento dos ETFs são impressionantes nos Estados Unidos, além de ter ETFs sob gestão. Ela também tem ali os BDRs aqui no Brasil, ela tem escritório no Brasil também, essa gestora. BDRs esses lastreados aos seus ETFs lá fora. Conforme a Bolsa Brasileira ela vai mantendo essa mesmice de sempre, não bate nem em B, né? Isso aí já virou um bordão aí no mercado de investimentos. Muitos investidores estão optando pela diversificação através dos ETFs, que além da exposição ao câmbio, ao dólar, acompanha a bolsa americana, que sempre tende a performar muito melhor do que qualquer bolsa ao redor do mundo, ainda mais quando se trata de emerging markets, né? Ou seja, o Brasil. Desculpa falar dessa forma, mas a cada cagada que o governo fica fazendo, fica mais insustentável ficar olhando apenas para o Brasil, apenas para o mercado interno. Diversificação não significa ficar apenas em renda fixa, ações, FIIs. É bom ter dólar, USDT, até Bitcoin também. Já falei sobre Bitcoin muitas vezes aqui no canal. O Brasil é um país onde o desconto nas cotações é relacionado ao risco. E o Brasil sempre tem risco, ou seja, sempre vai ter descontos na bolsa.
infelizmente a bolsa fica nessa mediocridade. Ter uma parte da carteira de investimentos ligada a crescimento, não só a dividendos, né, como é o caso de muitos fundos imobiliários que, cara, fundo imobiliário é muito bom, mas tem que começar a olhar para fora também. Mas voltando, o BAIQ39, vamos chamar aqui de BAIQ39 para ficar mais fácil, é um BDR lastreado ao AIQ, listado na bolsa da Nasdaq, bolsa de tecnologia estadunidense, e com o AIQ, através do BDR BAIQ39, se expõe às principais, né, e até mesmo novas empresas no setor de tecnologia, tanto também inteligência artificial, robótica, plataformas. Algumas empresas dessa cesta aí de ações têm ligação à computação quântica, por exemplo, a própria IBM, cibersegurança, setores que aos poucos eles vão substituindo os seres humanos, e isso já está começando, é uma tendência aí crescente. É um caminho que já começou a ser traçado. E além do setor de tecnologia, comunicação, indústria, logística, entrando também no agronegócio, setor de saúde, hoje, milhões e milhões de pessoas dependem de apps ou ferramentas, né, de IA, indiretamente ou diretamente, auxiliando no dia a dia, né, automação de casa. É uma infinidade de coisas que são criadas todos os dias, tá, no mercado de IA, porque nenhuma empresa de tecnologia quer ficar para trás. E empresas do mercado tradicional, empresas mais rudimentares, se quiser ter eficiência e redução de custos, vai ter que se expor em algum momento, diretamente ou indiretamente. Capacidade de comercialização da IA vem através da demanda alta por conta da alta capacidade de aplicações aí e eficiência. É algo que qualquer um pode usar de uma maneira fácil e com valores muito acessíveis. Então a capacidade de crescimento desse mercado é enorme. A IA ela já está sendo responsável pela maior transferência de riqueza da história e é algo que está só começando. Quem tem interesse em se expor ao crescimento, né, fazer parte dessa transferência de riqueza sem burocracia, sem se expor ao risco que o empreendedor ele se expõe indo no velho, né, skin the game, pode ir se expondo através dos investimentos, né, alocando capital nessas empresas através de um ETF. Né, você pega toda aquela cesta, ou seja, acaba se expondo ao crescimento desses negócios, e o AI que, através das ações de tecnologia que ele investe, ele te dá aí esse upside aí enorme. E outra, tá, que o AI que ele paga dividendos. Atualmente, esse aí é o book de ativos, tá, a exposição, quantidade de ações detidas aí pelo ETF AIQ. A gente pode ver aí a maioria de empresas famosas do índice: Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta. Tem muitas empresas promissoras como Samsung, que está há um bom tempo aí no mercado, Oracle, Palantir Technologies. A galera da conspiração adora e sim, muitas coisas são verdade, tá? Mas enfim, tem a Cisco, tem Taiwan Semicondutores, uma gigante aí do setor, tá? Tem a Tesla, IBM, que é gigante, Siemens, Qualcomm, Salesforce, Seagate. Tem empresas de cibersegurança, empresa ligada à robótica, empresas ligadas à automação de indústrias, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro também. É um book de ativos muito diversificado, com pouca concentração em requisito aí de patrimônio, com empresas que já geram lucro, já tem aí uma curva de crescimento e tem aí uma participação gigante nos seus setores aí de atuação, o que já é muito bom em questão de geração de valor. Inclusive são empresas que não estão apenas nos Estados Unidos, tá? Elas estão presentes na China, Coreia do Sul, Taiwan, Irlanda, Japão, Israel, entre muitos outros países importantes no setor de tecnologia e soluções. Mas claro, a maior concentração aí é lá no Tio Sam. 72% da exposição do ETF é TI, tecnologia da informação. Depois vem setores de comunicação, consumidor discricionário. Consumidor discricionário, para quem não está familiarizado, são direcionados a negócios com gastos e serviços não essenciais para a população. Depois vem indústrias, materiais, setor financeiro também. É um ETF com mais de 4 bilhões de dólares em ativos. A taxa de ADM, como sempre, em todo investimento aí lá fora, quando a questão é ETF, é muito baixa. O AIQ, ele paga dividendos sim, tá? E através do BDR você recebe. É importante ressaltar aí, tá, que são dividendos semestrais a cada 6 meses. Claro que os BDRs têm essa divisão em comparação com estoques ou ETFs lá fora, às vezes 3-1, às vezes 4-1, às vezes 5-1, até mais. Cada estoque ou ETF lá fora, ele tem essa questão de divisão
Então, no Brasil, você recebe menos por conta de deter aí um pedaço do ativo que foi ele repicado para ter uma acessibilidade melhor, para ter um preço bacana aqui no Brasil. A divisão do Bike 39 é de 3 para 1, tá? A cada 3 BDRs aqui você tem direito aí ou pareado, tá, a uma cota do ETF lá fora. Beleza? Além do valor pareado, também tem a variação cambial, valorização do dólar frente ao real. Caso o dólar ganhe, né, mais valor do que o real, essa é a tendência natural das duas moedas, historicamente, lógico. Os BDRs aqui no Brasil, eles também acompanham esse crescimento. Você tem aí os dividendos, tem a exposição ao crescimento, que para mim é o principal upside aí, tá? Que a bolsa americana ela sempre tem excelentes negócios com um potencial enorme de crescimento e diversifica, tá, a carteira para não ficar aí só concentrado no caos do Brasil. Foi um conteúdo com o máximo de informações possíveis, sem muita enrolação, para você conhecer melhor a equipe. Claro que para saber que aqui no Brasil vocês têm opções de ativos, né, como o BDR Bike 39. Tá? Curte para apoiar esse trabalho aqui não remunerado, tá? O canal é pequeno, acompanha porque investir em diversificar a sua grana num país como o nosso, pô, com tantos problemas, é muito importante, tá? Ter a educação financeira nem se fala. Inscritos tem moral nas sugestões de conteúdo e ativos aqui também. Não perde nenhum dos vídeos, claro. E olha, não esquece de clicar no sininho de notificações também, tá? O YouTube às vezes acaba não avisando quando chega vídeo novo, beleza? Abração e até a próxima.